Boa noite mais uma vez. Senhor Eduardo, né, que esteve aqui apresentando este fato. Como eu sempre falo, a importância do uso da tribuna e que tenha-se mais vezes. Presidente, eu queria usar... Silêncio, por favor. Então, senhor Eduardo, este problema que o senhor apresentou aqui, que o senhor falou que conversou com a dona Simone, e a dona Simone falou que era no planejamento, ela está muito enganada. Eu fico admirada de uma pessoa técnica, né? Como diz a prefeita, as pessoas técnicas, falar isso. Nem recebeu. Que bonito. Não, senhora dona Simone, isso é um problema social, isso é um problema da Secretaria de Cidadania, isso é um problema do senhor secretário Anderson Ranieri, isso é um problema da senhora também, que é uma pessoa técnica. Inclusive, o Anderson Ranieri está ciente disso, porque nós passamos isso para ele. Assim que começou a invasão, eu conversei com uma das moradoras que me procurou e foi encaminhado, inclusive, ela mesma conversou com ele, para ser feita essa avaliação do que está acontecendo lá. Então, é inadmissível uma pessoa técnica, como falam, né, pessoas técnicas, falar que não é lá e nem receber a população diante de um assunto tão grave, gente. Daqui a pouco, por enquanto, são 6, 8 moradias. Daqui a pouco pode virar puxadinhos e pode tender a outros tipos de moradias. Então, eu fui anotando ali, conforme falando, porque eu sou assistente social e eu sei essa questão dos imóveis, principalmente os imóveis ociosos, e de como isso é grave, de como isso é um problema. Muitas pessoas pensando que da cidade grande, mas não, as cidades pequenas também, principalmente de acordo... Principalmente em relação a... Depois da pandemia, de quantas pessoas estão desempregadas. Então, por que é um problema social? Tem famílias lá? Tem criança lá? Tem idoso lá? Tem drogadição lá? Tem desempregado lá? Secretaria de Cidadania. A parte estrutural, a parte prédio, a parte material, a gente vê com jurídico e planejamento. Mas a parte das famílias, tanto das pessoas que já moram no bairro, quanto das pessoas que adentraram ao imóvel, é responsabilidade da Secretaria de Cidadania, na qual eu tenho certeza que nós temos assistentes sociais super competentes para fazer trabalho, para fazer avaliação, para fazer encaminhamento. Mas é aquilo, encaminhar para onde? Quem são essas pessoas? Da onde que vieram? São de Caçapava? São de outra cidade? Tem imóvel? Tem que avaliar. Quem são as famílias? Como chegaram até aqui? Isso tem que ser feito. Isso é um trabalho social. Isso é um trabalho que necessita de pessoas técnicas, né, para poder estar fazendo, porque senão vai aumentar, né? A gente está falando de vida. Nós estamos falando de pessoas, né? E a prioridade sempre tem que ser o quê? O bem-estar social, a dignidade da pessoa humana. Tem dignidade famílias morando num lugar sem esgoto? Tem dignidade famílias morando num lugar sem luz? Não tem. Não tem, gente. Então, eu imagino também como é difícil para essas famílias. Ninguém quer invadir uma casa, cada um queria ter a sua casinha. Então, a partir do momento, como o senhor muito bem colocou, sumiu o dono do imóvel, é massa falida, está na justiça, a prefeitura tem que fazer da função social daquilo. Deixaram isso acontecer. Deixaram isso acontecer, tá? Se o dono sumiu, entra na justiça para ver possibilidade de lacrar, sei lá, com autorização judicial, demolir, criar algo para a cidade, uma cooperativa de reciclagem, ou então fazer o que deveria ser feito com todo imóvel ocioso, tá? Fazer o encaminhamento correto para famílias que estão na fila da habitação, que necessitam de moradia. Famílias que estão lá, ó, sonhando com uma casinha lá na comunidade do Pinos, ou do CDHU, que infelizmente o governo parou, o governo estadual e o governo federal parou de investir nisso, entendeu? Aí nisso, daqui a pouco, gente, vai ter gente morando em caverna de novo. Daqui a pouco vai ter casa de madeira de novo. Madeira, eu digo, de barracão. Então, isso é um problema social, isso é um problema grave, tá? Que Secretaria de Cidadania, avaliando um por um dessas famílias, essas crianças estão na escola, essas pessoas estão sendo acompanhadas por um médico. Então, assim, é muito grave isso. Opa! Então, todo imóvel deve ser usado como em prol do interesse da sociedade, e não somente de proprietário, tá? Se o dono sumiu, se o dono morreu,
deixaram acontecer isso, que não é um problema de agora, é um problema de anos, ou seja, anos e anos de descaso, anos e anos esperando acontecer. E digo mais, não é só lá nas casinhas da região da Vila Menino Jesus, vai ser no prédio lá da tal Casa do Idoso, do Borda da Mata, vai ser no prédio lá da especialidade lá do Xangri-Lá, vão invadir, vão roubar, vão fazer uso de drogadição, ou famílias em desespero vão acabar invadindo, né? O próprio Código Civil, no seu artigo 1276, no parágrafo 2º, ele fala do imóvel ocioso, ele fala da função da propriedade. Tá? Então, a prefeitura em si tem que dar a função social para esses imóveis, seja ele público, seja ele particular. O dono sumiu, o dono morreu, é massa falida, não espera acontecer igual aconteceu lá no Pinheirinho, que começou com 1, 2, 3 casas e, de repente, mais de 2.000 pessoas. Quando teve a reintegração de posse, essas pessoas estão sofrendo até hoje. Ai, mas tem gente que tem casa e invade. Gente, ninguém vai invadir lá por prazer. A pessoa quer ter uma casa, a pessoa quer ter um lar, a pessoa quer ter segurança. Então, tem que dar dignidade para essas pessoas, assegurar o direito dos moradores, que, como o senhor bem falou, pagam IPTU, pagam imposto, e já tem tanto direito violado na nossa cidade, né? Paga IPTU, paga imposto, vai pagar taxa de luz, vai pagar um monte de coisa. Então, cadê o retorno disso? Inclusive, é bom até para desmistificar alguma coisa, né? Porque existe o MSTS, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tá? Que muitas pessoas generalizam, as pessoas não sabem o que é, nem o MST quanto o MSTS, que muitas pessoas, de má fé, acabam desvirtuando o trabalho que eles fazem. Mas este movimento, ele é para advogar em prol da moradia digna, em prol da legalidade das moradias que estão em imóveis ociosos. Então, a gente precisa, se for necessário, Anderson, pede apoio, se tem dificuldade, isso é uma coisa nova, pede apoio do MSTS para poder fazer os encaminhamentos, para poder fazer a legalidade de uma ação dessa. Porque eu tenho certeza que essas famílias que estão lá estão sofrendo. Tem um tempinho ainda? Eu não li o requerimento aqui, chegou aqui agora, que é o requerimento de autoria do Valeu, Valeu, que a Paulinha trouxe para mim, que certamente o vereador Valeu, Valeu deve ter questionado, né? Eu vou ler para vocês aqui. Tá? O que a prefeitura respondeu? Que as questões que envolvem a segurança na região é recomendado o acionamento da Polícia Militar quando necessário. Já as questões sanitárias, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apesar de o local ser possivelmente usado por pessoas fazerem necessidades fisiológicas, provocando mau cheiro, o papel da fiscalização da vigilância sanitária é exercer um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Tá? E ao meio ambiente, produção, circulação, abrangendo o controle de bens de consumo que indireta, pétala do conviver, que indireta ou indiretamente se relacionem com a saúde compreendida de todas as etapas do processo de consumo. Tá, ok. E as pessoas ali? Não está respondido. E a segurança, e a dignidade dessas crianças, desses idosos, dessas famílias, desses usuários que são cidadãos. Entendeu? Então, senhor secretário de Cidadania Anderson Ranieri, dona Simone, pessoa técnica, na qual eu tenho sim muito respeito, mas eu fiquei admirada, eu acredito no que o morador está falando. Eu lamento muito uma posição dessa, vinda da secretaria. Precisa sim fazer o que tem que ser feito lá. Ai, Dandara, mas a Caixa está vendo, está sob júri, está não sei o quê. Faça alguma coisa por essas famílias, porque senão vai tirar eles de lá e vai por aonde? Daqui 2 meses tem outras. Então, não vai adiantar vir, vai ficar girando e vai crescer. E daqui a pouco vai ter um puxadinho aqui, um puxadinho ali, vai ligar um gato na água, vai ligar na luz. E como é que faz para tirar? E as pessoas que estão na fila esperando há um tempão, sonhando com uma moradia. Mas e também essas pessoas que talvez por desespero foram lá por necessidade. Então, tem que ser feito sim um trabalho social. Primeiramente, a prioridade é a dignidade dessas pessoas, cidadania. Depois, a parte estrutural com a Secretaria de Planejamento e também cuidado com os prédios públicos que estão ociosos, porque pode acontecer também. São essas minhas considerações, conte com o meu apoio. Tenho conversado muito com os moradores de lá, viu? Um abraço.